Fala investidor, fala investidora, nosso tema de hoje é a análise completa do XPML11, o XP Malls, fundo de tijolo com foco na aquisição de imóveis de shopping center. Ele tem um patrimônio líquido de 2 bilhões e a partir de amanhã vai iniciar o seu processo de sexta emissão de cotas, podendo elevar o seu PL para quase 3 bilhões de reais, se consolidando como o maior fundo do setor. Ontem eu soltei um vídeo falando especificamente dessa emissão e se vale ou não a pena exercer o direito de subscrição. Depois dá um pulo lá e confere o vídeo. Vamos então conhecer um pouco mais do fundo. O gestor é a XP e o administrador é o BTG Pactual. O valor patrimonial da cota é R$ 105,70 e a taxa de administração é de 0,75 ao ano sobre o valor de mercado do fundo. Está ali na média dos principais fundos do setor. A taxa de performance é de 20%, que superar o IPCA mais 6% ao ano. Dentre os 5 principais fundos de shopping que estão aqui no vídeo, que vai aparecer aqui em cima do ranking que a gente fez, o XPML e o HSML são os únicos que cobram taxa de performance. O dividend yield do último mês ficou na casa de 0,48%. Se seguisse esse padrão, ele ficaria a 5,76% ao ano. Eu acredito que com a vacinação se intensificando e as operações dos shoppings voltando aos padrões normais, esse yield tende a aumentar para a casa de 6,5% ao ano. Um bom retorno aí para o fundo de shopping. O último rendimento do fundo foi de 0,52 centavos e o PVP, o preço ao valor patrimonial, está em 0,97, um desconto de 3% em relação ao valor patrimonial da cota. A cota fechou em valor de mercado na sexta-feira, dia 30, a R$ 122,50 e a vacância física está na casa de 5,9%. O gestor destacou que o mês de maio foi surpreendentemente forte para os shoppings do portfólio. O Catarina Fashion teve o terceiro maior volume de vendas por mês da sua história e o shopping Cidade Jardim teve o segundo melhor mês da sua história. Ele destaca ainda que os indícios de junho são positivos e que vê com otimismo o cenário para o último semestre do ano, principalmente em comparação com os últimos 3 meses. O fundo ainda anunciou que concluiu a aquisição do CJ Shoppings. Ele é o 12º ativo do portfólio e o 7º localizado no estado de São Paulo. A participação será de 30%. Eles esperam que o imóvel tenha um resultado de 2,18 milhões no primeiro ano, que vai representar 1% do NOI do fundo, que é a receita operacional líquida. A ABL do imóvel, a área bruta locável, é de 6 mil metros quadrados, com 68 lojas. Essa aquisição reforça a tese do fundo de adquirir participações pequenas em imóveis de alta qualidade, deixando a administração para o sócio majoritário. No caso do CJ Jardins, o majoritário é a JHSF. Essa proposta é diferente, por exemplo, da adotada pelo gestor do HSML11, que a gente também analisou aqui no canal. O HSML tem o objetivo de buscar uma participação, se não de 100%, próxima à totalidade do imóvel. Aí 2 propostas diferentes em 2 bons fundos do setor de shopping. O gestor informou também que conseguiu estender o período de carência do fundo. As despesas que iriam começar a serem pagas em agosto desse ano vão ser exigidas apenas em julho de 2022, dando tempo do fundo seguir recuperando o patamar das suas operações. Essa ação do gestor foi muito boa para o fundo, vamos falar mais dela assim que chegarmos no detalhamento da alavancagem. Aqui eu trouxe o fluxo financeiro do fundo dos últimos 4 meses. Podemos ver como em fevereiro as receitas ficaram na casa de 8 milhões e meio, ainda impactadas positivamente pelas vendas do fim de ano de 2020. E nos meses março e abril, ela caiu pela metade, voltando no mês de maio ao patamar de 8 milhões, mostrando aí que podemos estar num viés de recuperação do setor de shopping. Chama atenção aqui também para o resultado operacional do fundo, que sofreu bem no mês 3 e 4, mas em maio já chega na casa dos 6 milhões. Aqui temos a composição da carteira do fundo, com a divisão de investimento por classe de ativos. São 89,7% em imóveis, 5,2% em CRI, 2,7% em renda fixa, 2% de direito a receber de venda de imóveis e 0,4% em outros fundos imobiliários. Esse é o gráfico em barras representando o valor em real referente às porcentagens que a gente acabou de ver. Dá para ver que o investimento total fica na casa de 2,3 bilhões de reais. Esse do lado é o gráfico do resultado financeiro, é a distribuição por cotas. A parte grossa da receita é oriunda da receita de locação e também, em alguns meses, dos lucros imobiliários. A gente vê que em dezembro o setor de shopping é bastante impactado positivamente pela Black Friday e pelas vendas de Natal.
Temos aqui os indicadores operacionais, com destaque para a ABL total dos ativos do portfólio, que somam 364.498 metros quadrados. E a ABL própria, que é a parte dos imóveis que o fundo é proprietário, que é de 103.308 metros quadrados, aproximadamente 28,5% da ABL total. O fundo, como já falamos, tem uma vacância de 5,9% e uma inadimplência de 8,8%, um valor que para o momento que estamos passando é normal. Chegamos agora à alavancagem do fundo, dado que vem assustando os investidores. Ela é referente a duas aquisições do fundo, Catarina Fashion e o Shopping Cidade Jardim. A obrigação de pagamento somado despesas financeiras e amortização fica na casa de 360 milhões de reais, com um período de pagamento de 15 anos, indo até 2033. Uma alavancagem ali na casa de 16% sobre o ativo do fundo. Como vimos, ele seria cobrado a partir do próximo mês, mas o gestor conseguiu estender o período de carência até julho de 2022, dando tempo para o fundo retomar suas operações em sua totalidade. O pagamento foi escalonado de forma que o fundo consiga ir adequando seu fluxo de caixa para pagar essa dívida, que começa em 2022 com uma cobrança de 4 milhões e vai crescendo progressivamente até chegar em 2032, 2033, passando da casa dos 50 milhões. Bom lembrar que esse valor é ao ano, não ao mês. Ao meu ver, mesmo sendo uma dívida de valor alto, ela está bem equacionada nas receitas do fundo, que ainda tem valores a receber da venda do shopping em Belém, no Pará. O XPML conta com um ativo na casa de 2 bilhões contra uma obrigação de pagamento de 360 milhões. Além disso, o valor começa a pesar só em 2028, quando passa da casa dos 30 milhões. Até lá, o gestor pode realizar outras emissões que ajudem a captar recursos para abater essa despesa. Os gestores geralmente trabalham com 1 a 2 anos de antecipação às despesas que vão sair do caixa, dando maior segurança às operações do fundo. Mesmo não gostando muito de fundos que operam alavancados, eu acredito que a despesa financeira do XPML está bem equacionada nas suas receitas. E caso não nos deparemos com outra onda de contaminação da Covid-19, tem tudo para ser honrada sem maiores problemas. Seguimos então a análise do fundo com dois gráficos de progressão por mês. Primeiro das vendas por metro quadrado e do NOI por metro quadrado. Podemos ver que em ambas as análises ela foi melhorando do meio do ano passado até o fim do ano. E com a segunda onda da Covid-19, ela voltou a sofrer nos primeiros 4 meses de 2021. Aqui a inadimplência, que reduziu bem em relação ao último mês, caindo de 19,3% para 8,8%. E a vacância, que segue nos patamares de 5% desde o começo do ano. Essa é a variação anual da receita operacional líquida por metro quadrado. Percebemos que em 2020 o fundo sofreu muito, com uma variação negativa de 97,3%, mas esse ano já vem mostrando uma boa recuperação. Mesmo a base de comparação sendo fraca, a valorização já chegou a 1.811,8%. O mesmo no caso das vendas por metro quadrado, que já mostraram um saldo positivo de 1.408,6% nesse ano. Essa leitura nos mostra de onde foi proveniente a receita operacional líquida do fundo no último mês. Ela é bem distribuída entre os ativos e no último mês o maior resultado foi do Catarina Fashion, com 29%. Como falamos, o fundo tem a tese de deixar a administração dos seus ativos para os sócios majoritários, e em 47% dos ativos, esse sócio é o JHSF, em 22% o Ancar, em 16% o Allianz, em 14% o Grazit e em 1% o CCP. Esse gráfico nos mostra a diversificação regional da área bruta locável do fundo. 62% está localizado na região sudeste, 25% no nordeste e 13% na região norte. Vamos agora conhecer o portfólio do fundo. São 7 ativos em São Paulo, sendo o mais recente o CJ Shops, o Cidade Jardim, que é na cidade de São Paulo. Assim como o Plaza Sul Shopping, o Shopping Cidade de São Paulo, o Shopping Cidade Jardim e o Santana Park Shopping. Em Guarulhos, o Internacional Shopping. Em São Roque, o Catarina Fashion Outlet, que teve o melhor resultado no último mês. No estado do Rio de Janeiro são 2 shoppings, sendo na cidade do Rio o Downtown e em Duque de Caxias o Caxias Shopping. Um no Rio Grande do Norte, em Natal, o Natal Shopping, um na Bahia, em Salvador, o Shopping Bela Vista, e um no Amazonas, o Shopping Ponta Negra, em Manaus. Vamos agora ao detalhamento de cada participação. Vocês podem perceber que em nenhum dos 12 ativos do portfólio a participação passa dos 50%, sendo a maior delas no Catarina Fashion, com 49,99%. O XPML sempre se colocando como acionista minoritário do imóvel, não ficando com o dever de exercer a administração do local.
Vamos então conhecer um pouquinho mais sobre cada ativo do portfólio. O primeiro é o Catarina Fashion Outlet, com o administrador JHSF e a BL total de 29.529 metros quadrados, a participação de 49,99%. O segundo é o Shopping Cidade Jardim, com o administrador também JHSF, a BL total de 39.000 metros quadrados e a participação de 16,99%. O terceiro é o Internacional Shopping, com o administrador o Gazit, a BL bem grande, 76.253 metros quadrados e a participação de 19,90%. O próximo é o Shopping Cidade de São Paulo, o administrador é o CCP, participação 8% e a BL total 16.661 metros quadrados. O Plaza Sul Shopping, administrador o Alliance, a participação de 10% e a BL total 24.000 metros quadrados. O Santana Park Shopping, com participação de 15%, a BL total 26.565 metros quadrados e administrador também a Alliance. O último em São Paulo, o CJ Shoppings, que foi o último adquirido pelo fundo, administrador é também o JHSF, a participação é de 30% e a BL total de 6.000 metros quadrados. O primeiro agora no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, Downtown. O administrador é o Ancar, a participação são nos blocos 5, 7 e 17 e a BL total 9.611 metros quadrados. O segundo no Rio de Janeiro é em Duque de Caxias, o Caxias Shopping, com o administrador o Alliance também, participação 35% e a BL total 28.000 metros quadrados. Em Salvador, na Bahia, o Shopping Bela Vista, com participação de 24,99%, a BL total de 51.143 metros quadrados, administrador o JHSF. Em Manaus, no Amazonas, o Shopping Ponta Negra, administrador o JHSF, participação de 39,99% e a BL total 35.000 metros quadrados. E por último, em Natal, o Natal Shopping, o administrador é o Ancar, a participação é de 45% e a BL total de 28.361 metros quadrados. Pessoal, reforço mais uma vez sobre o vídeo que saiu ontem, que é um complemento desse, sobre a 6ª emissão do XPML. Só dá um pulo lá e conferir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero pedir que vocês se inscrevam no canal para seguirmos fazendo conteúdo como esse, sobre fundos imobiliários, ações e investimentos no geral. Muito obrigado pela audiência e um grande abraço. Até a próxima.